queridos irmãos e irmãs da Igreja Evangélica Batista Moriá, tudo bem? Quero mandar um enorme beijo para todas as mães da igreja, que Deus continue abençoando cada uma delas, principalmente a minha mãe. Eu louvo e agradeço a Deus pela vida da minha mãe. Estamos no mês da família também. Eu quero dizer que eu tenho todos vocês como a minha família, não só eu, mas a minha família, os meus pais também têm cada um de vocês como a nossa família. Então nós somos gratos a Deus por pertencermos a essa igreja. Eu convido a todos para participar agora do culto e um enorme beijo para todas as mães. Que Deus abençoe cada uma delas. Um beijo. Então, nós sabemos que a nossa paz vem do Senhor, irmãos. Então, vamos orar. Querido Deus, sabemos que o Senhor nunca nos deixou faltar paz. Quando estamos em Ti, sentimos segurança, Senhor Deus, pois temos a paz que vem do Senhor. Ó Deus amado, eu te peço que o Senhor nos fortaleça a cada dia. Que essa pandemia termine, Senhor Deus.
Abençoa os pastores da nossa igreja, a equipe da Igreja Moriá, que faz tudo para que a igreja que somos nós, fique online às 24 horas, levando a palavra de Deus. O templo está fechado, mas nosso coração está aberto para levar a palavra de Deus. Nos dá um bom dia de paz, perdoa o nosso pecado, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo meu Senhor. Olá, bom dia, Igreja, Família Moriá. Que bom nós estarmos mais uma vez juntos para aprendermos com mais um personagem bíblico em nosso Moriá em Movimento. Hoje é Dia das Mães, nós queremos parabenizar a todas as mamães, queremos desejar a cada uma delas as ricas bênçãos do Senhor que sejam derramadas sobre sua vida, que Deus possa te dar todos os recursos necessários para que você desempenhe esse papel lindo e abençoado que é o de ser mãe. E que o nosso bom Deus te cubra e te cerque de cuidados e de bênçãos sem fim. Que o seu dia seja maravilhoso, que você possa usufruir deste dia com seus filhos. Aos que não têm o privilégio de ter as suas mamães próximas, que Deus também possa abençoar a sua vida, que você possa ser grato a Deus pelo que ela fez e pelo que ela significa na sua vida, e que esse dia também possa ser um dia de pararmos e refletirmos um pouco o papel tão importante que as nossas mães desempenham nas nossas vidas. Então, recebam, mamães, o nosso forte e querido abraço, que Deus abençoe a sua vida. Hoje, sendo o Dia das Mães, vamos estudar um personagem bíblico, que é uma mãe, né? E vamos ver o que ela tem para nos ensinar hoje. Na Bíblia, nós temos muitos personagens, né, que são mulheres, e temos muito a aprender, já estudamos várias delas aqui. Desde Eva, até Maria, mãe de Jesus, nós já tivemos aqui nos nossos cultos da manhã de domingo, aprendendo sobre elas, e hoje eu quero trazer uma mãe, a mãe de Tiago e de João. Então, para a gente começar, eu quero a participação de vocês avaliando a seguinte situação. Como que você se posicionaria diante da seguinte situação? Uma mãe tem 2 filhos adultos. E eles te pedem para que eles pedem essa mãe para que ela vá falar com o chefe deles, a fim de que esse chefe dê uma promoção ou um ponto de honra
um cargo de honra para cada um dos seus filhos. Então, a situação é essa. Uma mãe que tem 2 filhos adultos, esses 2 filhos que já são adultos, chegam para ela e pedem: mãe, vai lá e fala com o meu chefe para ver se ele me dá uma promoção. O que você acha disso? Com qual dessas alternativas você mais se identifica? A mãe não deve interceder com seus filhos já adultos e eles devem se virar. Ou com qual alternativa você se identifica mais? Ou com a mãe deve fazer o pedido, pois, sendo ela conhecida do chefe, eles poderiam se beneficiar, os filhos poderiam ser beneficiados e ajudá-los a terem uma posição melhor. Então, dentre essas duas, com qual você mais se identifica? E aí, é muito comum nós associarmos a figura da mãe de João e de Tiago com essa cena, onde a mãe desses 2 discípulos, ela se chega até Jesus e faz um pedido. Que pedido é esse que ela faz? Que é bem parecido com essa situação que eu apresentei. Ela pede para que Jesus separasse no reino dele um lugar à sua direita e um lugar à sua esquerda para que os seus dois filhos se assentassem. Então, um à direita e um à esquerda. Esse foi o pedido que essa mulher fez diante de Jesus. Mas o que mais nós sabemos desta mulher, além deste episódio? Bom, ela era uma mulher judia, casada com Zebedeu, e ela era mãe de pelo menos 2 filhos. E esses 2 filhos são Tiago e João. Possivelmente, o nome dela era Salomé. Mateus, o evangelista Mateus, ele faz referência no texto, quando algumas mulheres estiveram vendo ali a cena da morte de Jesus Cristo, ele faz referência à mulher de Zebedeu, mas não dá o nome. Porém, o evangelista Marcos identifica como uma das mulheres sendo de nome Salomé. Então, por entendimento dos historiadores, essa Salomé que Marcos faz menção seria, então, a mãe de Tiago e de João, ou seja, a esposa de Zebedeu. Ela era apoiadora de Jesus, juntamente com seu esposo, Zebedeu, porque quando Mateus e Marcos se referem a essas mulheres que estavam ali vendo a situação da morte de Jesus Cristo, ele relata que essas mulheres acompanhavam o ministério de Jesus por toda a Galileia. Então, nós sabemos aí que a mãe de Tiago e de João fazia parte desse grupo de mulheres que acompanhavam e apoiavam o ministério de Jesus. Possivelmente até, Salomé, ou a mãe desses 2 discípulos, ela tenha recebido Jesus em sua casa, talvez feito um peixinho assado para ele comer, juntamente com seus discípulos, após um dia cansativo. Possivelmente ela também era próxima da mãe de Jesus, porque elas faziam parte de um mesmo grupo de mulheres. O seu esposo, que era um pescador na Galileia, possivelmente também ele era bem sucedido. O evangelista fala que ele tinha empregados, então possivelmente ele era um pescador bem sucedido, pai de Tiago e de João, e estava presente no barco, cuidando ali do material da pesca, da rede, quando Jesus se aproximou e convidou Tiago e João para serem seus discípulos. Convidou também um outro discípulo, que foi Pedro, que também estava junto e que era sócio de Zebedeu nos negócios. Então, naquele momento, quando Jesus convidou estes discípulos, estavam presentes ali Pedro, Tiago, João e o seu pai Zebedeu. Então, eles possivelmente também, Zebedeu também era um apoiador do ministério de Jesus, possivelmente financiava também algumas despesas. Esses 2 filhos de Salomé, Tiago e João, eles faziam parte de um círculo de discípulos mais próximos de Jesus, que eram Pedro, Tiago e João. Esse círculo, Jesus por diversas vezes fala dessas 3 pessoas, e estavam em momentos muito importantes do seu ministério. Foram esses 3 discípulos que estiveram com Jesus quando ele foi visitar a sogra de Pedro.
Também estiveram com Jesus quando ele curou a filha de Jairo, e Jesus convidou 3 dos discípulos para entrar na casa juntamente com ele. Também esses 3 discípulos estiveram no Monte da Transfiguração, e foram os 3 que foram convidados por Jesus Cristo para estarem mais perto dele quando Jesus foi orar no jardim do Getsemane. Então, isso mostra que esses 2 discípulos eram muito próximos de Jesus. E possivelmente, então, a mãe de Tiago e de João também era próxima e acompanhava muito de perto o ministério de Jesus e de seus discípulos. Um outro ponto importante da vida de Salomé é que ela, além de ter estado com outras mulheres, acompanhando o episódio da morte de Jesus ali na crucificação, ela também acompanhou, ela também foi uma das mulheres que foram no terceiro dia da morte de Jesus Cristo até o sepulcro para ungir o corpo de Jesus. Então, o texto de Marcos 16:1 diz: passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. Então, ela também fez parte desse episódio onde algumas mulheres são citadas, e ela era uma dessas mulheres, possivelmente, que estava ali acompanhando Maria, a mãe de Jesus, e na visita ao sepulcro, e que foram surpreendidas com a notícia de que Jesus não estava mais lá e que ele havia ressuscitado. Então, dito tudo isso sobre Salomé, vamos a algumas lições que aprendemos com ela. A primeira lição que nós aprendemos é que, por melhor que seja uma mãe, ela pode se equivocar no entendimento do que é melhor para os seus filhos. Por melhor que seja uma mãe, ela pode se equivocar no entendimento do que é melhor para os seus filhos. Vamos ver o texto, que está extraído desse trecho de Mateus 20, de 20 a 28. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? E ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e um outro à tua esquerda. E aí Jesus, entre esses 3 pontinhos aqui, Jesus dá uma resposta para ela e fala que, ao final das contas, que no ministério dele, no reino dele, é diferente do padrão do governo do mundo. E Jesus responde: não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. Então, este é o diálogo iniciado aí pela mãe de Tiago e de João com Jesus Cristo. Então, irmãos, na pergunta que eu fiz inicialmente, de um posicionamento que a gente poderia expressar aí em relação ao que a gente acha, se a mãe deveria ter ido falar ou não. Bom, o primeiro ponto é que toda mãe sempre quer o melhor para o seu filho. As mães, nós até podemos errar, e nós erramos, mas a intenção é sempre de buscar o melhor para os filhos. Nós já vimos situações assim de mães fazerem loucuras pelos seus filhos para que eles se saiam bem, né? Você que é mãe, talvez você se lembre de alguma situação que você fala: puxa, eu fiz isso pelo meu filho, né? E nós, como mães, muitas vezes falamos até, é muito comum nós falarmos: eu sou capaz de dar a minha vida pelo meu filho. É de tão forte que é essa relação, de tão bem que uma mãe quer pelo seu filho. E Salomé, a mãe de Tiago e de João, era diferente, ela queria o melhor para os seus filhos. Acontece que, inicialmente, ela entendia que o melhor para os seus filhos era que um se assentasse à direita e o outro à esquerda de Jesus. Porque no entendimento dessa mãe, o reino de Jesus seria terreno. E quem se sentasse à direita e à esquerda, ou à esquerda, não só seriam os mais próximos desse rei, como também teriam poder de comando naquele reinado. Então, inicialmente, ela pensou que esse seria um bom pedido. E aí, irmãos, os comentaristas bíblicos, eles concordam que esse pedido, ele não partiu da mulher, da mãe. Muito possivelmente,
ela tenha sido solicitada, né, foi solicitada pelos filhos para que ela fosse falar com Jesus. Então, ela era próxima de Jesus, ela chega até Jesus adorando, então Jesus já a conhecia, né, já tinha essa relação próxima, né, porque ela acompanhava o ministério, então ela não era uma pessoa estranha. E os filhos possivelmente falaram: mãe, vai lá, né, conversa com Jesus, quem sabe ele te dá ouvidos, ele valoriza a sua palavra, ele te respeita, e nós podemos ganhar um lugar, uma direita e uma esquerda no reino de Jesus. Então, inicialmente, essa mãe pensou: olha, tá legal, eu acho que isso é um bom pedido, né? Meus filhos, né, num lugar de honra, que legal. Então, ela foi lá com toda a coragem, diante de todos os discípulos, porque mais à frente, os outros 10 discípulos, eles se posicionam contra a postura de Tiago e de João. Então, possivelmente, esse pedido foi feito ali em público. Então, ela não teve vergonha, ela foi lá, como muitas mães, né, como muitas de nós. A gente não tem vergonha, a gente vai e faz pensando no bem do nosso filho. Porém, Jesus volta uma pergunta para ela. Você não sabe, vocês não sabem o que estão pedindo. E a partir desse momento, meus irmãos, o diálogo é entre Jesus, os filhos e os discípulos. A mulher, ela não aparece mais no diálogo. Então, a resposta que Jesus dá é para os filhos. E Jesus fala: olha, vocês estão preparados para tomar o meu cálice? E Jesus sabe que não, porque o cálice da amargura, a dor, o sofrimento que Jesus teria que passar para finalmente governar eternamente, ninguém poderia tomar no lugar dele, só mesmo o próprio Jesus. E aí Jesus termina esse diálogo, né, com uma lição muito importante, que o maior no meu reino, o maior vai ser aquele que serve. Então Jesus dá essa lição: quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo, assim como o Filho do Homem, assim como eu, Jesus. Eu não vim para ser servido, mas para servir e para dar a minha vida em resgate de muitos. Então, a princípio, a mãe, ela tinha um entendimento de que o melhor seria que um se sentasse à direita e outro se sentasse à esquerda. E às vezes acontece isso com a gente, né? Com as mães. A gente pensa que é o melhor para o filho pede aquilo para a gente, e depois a gente percebe que talvez a nossa oração devesse ser outra. Quem sabe a nossa oração pelos nossos filhos diante de Jesus seja: Senhor, faça a tua vontade na vida do meu filho. Senhor, ajuda o meu filho a ser seu servo, a seguir os seus caminhos. Talvez depois desse momento, esta mulher tenha pensado: puxa, eu acho que eu vim até Jesus com um pedido errado, né? Assim como ficou a lição para todos os discípulos, que os demais 10 que ficaram ali indignados com esse pedido de Tiago e de João, talvez essa mãe tenha saído ali quietinha, né? Reflexiva, como muitas mulheres fazem, e ela saiu pensando: eu pensei que o melhor seria que meus filhos ocupassem no reino terreno uma direita e uma esquerda, mas o melhor é que meus filhos sejam servos. Então, aprendemos com esta mulher que, por mais que sejamos mães boas, nós podemos nos equivocar, nos enganar no pedido que nós fazemos a Deus para os nossos filhos. A segunda lição, então, que aprendemos com esta mulher é que, por melhor que seja uma mãe, ela tem sempre o que aprender e colocar o aprendizado em prática. Nós sempre temos o que aprender e devemos colocar o que aprendemos em prática. Vamos ao texto extraído de Mateus 27, entre os versículos 50 e 56. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Passando para o final do texto: e o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago de José, e a mulher de Zebedeu. Irmãos, às vezes nós nos apegamos tanto a essa parte da história quando a mãe faz esse pedido, né?
esquecemos dessa parte maravilhosa, que essa mãe que fez aquele pedido lá a Jesus, né, e na nossa linguajar de hoje, ela pagou um mico ali diante de Jesus e dos discípulos, esta mesma mãe estava ali acompanhando a morte de Jesus, possivelmente dando um suporte a Maria, mãe de Jesus, também naquele momento de tanta dor. Quais foram ali os grandes aprendizados desta mulher? Primeiro, Jesus deixou bem claro, não sou eu quem decido. Jesus falou, quem vai se sentar à minha direita, à minha esquerda, quem vai ocupar o lugar de honra, não sou eu que decido. Quem sabe é o Pai. Essa parte eu não sei. Quem é responsável por isso, por nomear quem vai ser o grande, quem vai ser o pequeno, é o Pai. Então, a mulher entendeu que era o Pai quem decidia, ela não ficou ali insistindo, Jesus, mas vai lá, né, pede para o Pai, ela não fez insistência nenhuma, né, não há qualquer referência de que ela tenha insistido e persistido no pedido dela. O segundo aprendizado que ela levou para a sua vida é que o reino de Jesus não era como esse reino. Então, Jesus fala, nos governos terrenos é assim, né, tem uma liderança e tem os servos que obedecem. Mas no meu reino é diferente. No meu reino, o maior é o que serve. Essa lição ficou tão assimilada por essa mulher que a gente entende que a partir dali ela foi cada vez mais próxima, acompanhando o ministério de Jesus. E no momento em que aparentemente muitos discípulos ou apóstolos não estavam presentes, porque não faz relato deles ali presentes nesse momento da crucificação, talvez ali houve um vazio, né, na fé desses discípulos, dos apóstolos, que não aparecem nessa cena, mas aparecem algumas mulheres, né, que acompanhavam Jesus desde o seu ministério na Galileia e acompanharam até o fim. E uma delas era a mulher de Zebedeu, uma delas era a mãe de Tiago e de João. Então, a lição de ser servo que Jesus quis ensinar ali para Tiago, para João, também para aquela mulher e para todos os discípulos, ela aprendeu muito bem. Ela aprendeu. E também, no terceiro dia da morte de Jesus, esta mulher, ela também estava ali com outras mulheres para ungir o corpo de Jesus. O texto diz em Marcos 16:1, passado sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Então nós podemos ser mães maravilhosas, podemos já saber muitas coisas, como muitas sabem, né? Olhamos mães com sabedoria assim, uau, que coisa tremenda, como que ela é sábia, como que ela conhece as coisas, que discernimento que essa mulher tem. Mas ainda assim, há sempre lições a aprendermos. E é sempre a necessidade de colocarmos essas lições em prática. Essa mulher foi uma mulher inteligente, porque ela aprendeu a lição e ela pôs em prática. A terceira lição, então, que separamos para hoje aprender com a mãe de Tiago e de João, é que, por melhor que seja uma mãe, ela precisa entender a natureza do reino de Deus e participar de forma adequada com sua família. A mãe pode ser uma mãe excelente, mas ainda assim ela precisa entender a natureza do reino de Deus e participar de forma adequada com sua família. O texto de Mateus 4, 21 a 23 diz: E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. E chamou-os, Jesus, né? Chamou-os eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. É tão lindo, irmãos, eu gostei tanto de olhar para a história dessa mulher e não tem como olhar para a história dela sem pensar no seu esposo, Zebedeu, e sem pensar nos seus filhos e perceber como era uma família,
que estava ali a serviço de Jesus. Vejam, como eu disse, Zebedeu era um pescador, possivelmente um empreendedor, ele tinha alguns empregados, isso mostra que ele devia ter uma relação, uma condição financeira um pouco mais, né, confortável, não era um homem pobre, e que, de alguma forma, também contribuía financeiramente para o ministério de Jesus. Então, tinha despesas de refeição, de deslocamento, algumas despesas que podiam ser supridas aí por Zebedeu, né? E quando nós olhamos, então, o seu marido dessa forma, né, um colaborador do reino, e semana passada nós vimos com a irmã Bernadette, o casal Áquila e Priscila, participando intensamente, né, das coisas do reino, propagando o evangelho, dando suporte para o apóstolo Paulo, participando juntos, e aqui nós vemos também um casal que possivelmente foi assim. Não há detalhes, né, da relação desse casal, mas há fortes evidências de que eles contribuíam e participavam do ministério de Jesus, sim, né? E os seus filhos, que filhos honrados, por mais que eles tenham feito esse pedido, né, que aparentemente a gente fica, puxa, mas como assim fez esse pedido, né? Quando nós lemos um pouco da história desses dois apóstolos, nós verificamos que João, o seu filho, o filho dessa mulher, era o discípulo amado de Jesus Cristo. Há muitos relatos de Jesus sobre a relação com este discípulo amado. Ele foi um servo fiel até a morte, trabalhou com muito afinco em proclamação do reino, amou o seu mestre e possivelmente também cuidou da mãe de Jesus após a sua morte. Deixou escritos muito importantes que nos trazem informações, nos trazem relatos do que Jesus fez. Escreveu cartas, escreveu sobre a vida atual, sobre a morte, sobre a vida eterna, a vida futura. Então, filho desta mulher, João, foi um homem muito importante para o Evangelho, para Jesus enquanto ele estava aqui, porque possivelmente era um amigo próximo, e também, até hoje, somos beneficiados com seus escritos e com tudo que ele fez para o reino. O outro filho, Tiago, que possivelmente era o filho mais velho, mais impetuoso, talvez, né? Tem uma cena quando João e Tiago estão ali passando pela Samaria, havia algumas pessoas importunando o grupo, e eles, né, a dupla Tiago e João, que foi apelidada por Jesus como os filhos do trovão, pediram, Senhor, quer que a gente manda fogo do céu aqui e acaba com essas pessoas, né? Então eram pessoas impetuosas, né? Tiago e João. Mas Tiago, juntamente com seu irmão João e o apóstolo Pedro, fez parte desse círculo mais íntimo de Jesus, como eu falei. Então, momentos muito importantes, né, que precederam a morte de Jesus, quando Jesus estava com uma grande agonia no jardim de Getsemane. Eles acompanharam Jesus, né, quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, e também estavam no Monte da Transfiguração. E a evidência maior de que Tiago aprendeu a lição de ser servo, que era importante ser servo, é porque ele morreu por ser servo de Jesus. Tiago foi morto pelo Herodes Agripa I, está relatado em Atos 12, 2, quando ele perseguia os cristãos para matar. E aí Tiago foi morto à espada. E esta mulher que se envolveu no ministério de Jesus, trabalhou, ousou, e depois entendeu o verdadeiro sentido de ser grande no reino. Então ela e sua família reconheceram que o mais importante para uma família é ser servo no reino de Deus. Possivelmente, irmãos, a mãe de Tiago e de João, a esposa de Zebedeu, ela poderia dizer o mesmo versículo que disse São Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que nós, irmãos, possamos, assim como esta mulher disse, teve tanta alegria de ter a sua família sendo servos do Senhor, também nós possamos ter essa alegria de que todos nós, os membros da nossa família, possam servir ao Senhor. E agora, então, concluindo, com a mãe de Tiago e João, aprendemos que a mãe deve desejar o melhor para os seus filhos, mas na perspectiva de Deus. As mães sempre desejarão o melhor para os seus filhos, e que o seu desejo seja na intenção
na vontade, na perspectiva do que Deus tem de melhor para eles. Com certeza será muito melhor. A vontade de Deus para os seus filhos, com certeza ela é muito melhor, ela é superior a qualquer vontade humana que nós possamos ter sobre os outros. Então, é preciso aprender as lições com Jesus e as colocá-las em prática, favorecendo o envolvimento de toda a família em prol do verdadeiro reino de Jesus. E assim, nós devemos fazer o que é mais importante, colocarmos-nos como servos no reino de Jesus. Desafio, nós estamos no mês da família, vamos procurar momentos para orar juntamente com a nossa família e para nos apresentarmos como servos de Jesus. Irmãos, essa era a reflexão, né, que estava no meu coração para trazer para os irmãos nessa manhã. Quero encerrar dizendo mais uma vez que Deus abençoe ricamente o seu dia, abençoe a sua família e que você possa ter uma grande alegria em atuar no reino de Deus como servo de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém. Olá, irmãos e amigos da Igreja Evangélica Batista Moriá. O Ministério de Oração vem novamente fazer um convite a todos vocês. O mês de maio é escolhido pela Convenção Batista para ser o mês da família. Então, todos os anos, em maio, temos programações para a família. Por conta da pandemia esse ano, as famílias estão cada um em seus lares, mas a oração podemos fazer todos juntos. A família é o primeiro ajuntamento que nos submetemos, primeiro ajuntamento social. E é na família que aprendemos, ou deveríamos aprender, a respeitar, a cuidar, a termos compromisso, a sermos companheiros e a amar. E nesse instante eu convoco a todas as famílias, aquelas que puderam e tiveram o privilégio de aprender todas essas coisas, que possam conosco nessa oração agradecer nesse instante. E aquelas que precisam de um transformar de Deus para que haja todas essas coisas, convido da mesma forma para que, unidos em oração, possamos clamar para que Deus transforme estas famílias. Vamos orar juntos? Maravilhoso Deus, te damos graças, Senhor, por esse dia que o Senhor fez. Te damos graças, Senhor, por mais um mês que o Senhor nos presenteia. Te damos graças, Senhor, pela oportunidade de podermos, ó Deus, orar por nossas famílias. Pai de amor, primeiramente, Senhor, queremos te pedir perdão quando não fomos um bom membro em nossas famílias. Nos perdoe, Senhor, se ofendemos as pessoas que amamos. Nos perdoe, Senhor, se não cuidamos da forma como deveríamos cuidar. Mas agora também unidos, nós clamamos a Ti, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a respeitarmos mais as pessoas ao nosso redor. Ajuda-nos, Senhor, a partilharmos mais, a sermos mais companheiros uns dos outros. E derrama, ó Deus bendito, do Teu amor sobre nossas vidas, para que possamos transbordar e contagiar as pessoas com quem vivemos. Ó Deus bendito, que nesse instante, Senhor, as famílias que necessitam de uma transformação, de um renovo, ó Deus, clamamos pela Tua presença. Visita, Senhor, os casais, conserta, Senhor, casamentos, conserta, ó Pai de amor, relacionamentos, pais e filhos. Ó Deus bendito, clamamos pela Tua presença. E recebe, Senhor, toda a nossa gratidão por ter escolhido estas pessoas para convivermos. Te louvamos, te adoramos e te agradecemos. E oramos em nome de Jesus. Amém. Este é o dia em que o Senhor fez. Alegremo-nos e exultemos nesse dia. Faloeis, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida.
Olho para os montes e pergunto: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme, nunca cochila. O Senhor guardará você. Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo perigo. Ele protegerá a sua vida. Ele o guardará quando você for e quando voltar, agora e sempre. Que Deus abençoe todas as famílias. Você me trouxe ao mundo e cuidou de mim como a coisa mais preciosa do mundo. Um dia você me ensinou a amar e a ser amado. Um dia você me mostrou que existe o certo e o errado e me indicou o caminho a seguir. Um dia você me acolheu de braços abertos, mesmo sabendo que eu tinha errado. Um dia, vários dias você passou a noite em claro entregando a minha vida a Deus. Um dia você me mostrou que um beijo cura muitos machucados. E hoje é o seu dia e eu só quero agradecer por todos os outros. Para vocês mães, que cuidam, que amam, que se entregam e querem o melhor para os seus filhos. Feliz Dia das Mães. Te amo muito e feliz Dia das Mães. 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 Beijo. Feliz Dia das Mamães. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. Eu te amo muito. Feliz Dia das Mães, mamãe. Te amo. Mãe, obrigada por ser tão bondosa. Mãe, obrigada por ser tão carinhosa. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães para a pessoa que me trouxe ao mundo e que me dá razões de viver. Feliz Dia das Mães, mãe, eu te amo. Dia Mães. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. A nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é a tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é a tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta
Temos